Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast, temporada de número 3, episódio 4. E esse episódio, galera, pega até papel e caneta, porque os insights vão ser bons. Desde reality show até se a finança e os investimentos dela estão às cegas. Lá estamos num experimento para provar se o amor é cego. E aqui, o conjunto do amor junto com o dinheiro. Será que vai dar match? Hoje, a convidada é a Maíra. Seja bem-vinda a esse estúdio, que foi mais difícil a gente conseguir um lugar para gravar do que casar. Concorda? Concordo. Demorou pra gente conseguir alinhar, mas no final deu tudo certo. E aí, Mar? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje é o momento de você abrir o seu coração sem a cabine, enfim, e todo mundo conhecer um pouco mais. E isso, nada cegas, o povo te conhecer. Inclusive, Mar, quem é você? Maíra, mídias sociais, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Conta um pouquinho mais pra turma que tá aqui assistindo. Eu sou a Maíra, eu tenho 34 anos, embora não pareça, bem conservada. Eu trabalho como influenciadora digital desde 2016, que eu tô nesse meio da internet. E também sou formada em Direito, tenho prova da OAB semana que vem. Boa sorte! Sou mãe atípica do Bento. E tento alternar aí essa vida de maternidade, internet. Pô, você levantou uma bola que eu acho que é muito importante, né? Os criadores de conteúdo. Começou a ter um boom pandêmico, né? 2020 pra frente, você comentou aí de 2016. Sim. Conta um pouco mais como é que chegou esse, sentimento de você de usar a internet para ganhar dinheiro. Qual que foi a sua principal referência? Como tudo isso startou? Eu era Miss, eu fui Miss. Que chique, né? Miss é um negócio muito chique. Fui Miss. E a partir daí, mas eu já tinha um blog antes. E o Miss, ele me possibilitou migrar, porque ali a gente já vai trabalhando comunicação, postura corporal. Então, quando eu entrei para a internet, eu já estava pronta. Só que ainda houve todo um caminho, toda uma transição, porque quando a gente tinha ali o começo do Instagram, a gente ainda tem um pouco disso hoje, da vida mais fake. Só que as pessoas, elas têm percebido que aquilo que é real, que engaja. E eu acho que o meu start mesmo, quando o negócio começou a funcionar, foi quando a galera começou a conseguir ter essa proximidade de mim. E foi aí que as coisas deslancharam. Eu também estudei marketing. É isso que eu ia perguntar. Você faz só para você ou você tem uma assessoria, uma consultoria? Você ajuda outras pessoas a iniciar no mundo digital? Eu parei com isso depois do reality. Eu parei, eu fiquei só para mim. Que foi onde começaram a surgir publis com outras marcas. Aí eu comecei a focar nos roteiros mais divertidos. E agora eu dei uma parada. Porque aí o reality me deu uma traumatizada um pouco da vida online. Aí eu dei uma parada e agora que meus olhos estão voltando a brilhar para esse meio. Legal, então vamos, já que você colocou a pauta aí, o reality, Casamento às Cegas da Netflix. Pô, eu sou um amante, né? Minha mulher tá aqui. Eu fiquei que surpreso, não foi porque o homem cegas. não acompanha, porque geralmente a mulher dele tá ali. A mulher que obriga o homem a assistir. Então, os maridos que às vezes... Eu comecei assim. Porque os maridos que geralmente falam, pô, você é aquela menina? O pessoal, pô, assisti com a minha mulher me fez assistir, pô, bacana e tal. Mas nunca tem um cara que assiste tudo. Eu assisti do Brasil, assisti uma parte do México, assisti até da Suécia, desculpa. Mas dentro do contexto, eu gosto do experimento, né? Acho que atividade fim, o que propõe o experimento, eu achei legal. A ideia principal é muito legal, porque se você parar pra pensar, você tá tendo a chance de se conectar com uma pessoa que você não tá vendo. Então, você tira todos aqueles preconceitos, aquela história da aparência. Eu quero um cara alto, tatuado, moreno. Eu continuo querendo. Se você é alto... Se você é alto, moreno, tatuado... Deixa nos comentários aqui meu como é que a gente acha embaixo, você. Tá? Então, você vai pra conhecer a pessoa. A pessoa na essência. É muito bom. Só que com o tempo também isso foi se perdendo, principalmente no Brasil, que a gente tem essa cultura onde a gente acaba idolatrando pessoas que a gente vê na internet. O Brasil, essa cultura da internet é muito forte no mundo inteiro, mas no Brasil essa cultura do influenciador, principalmente o influenciador de nada, aquela pessoa que não tem nada para entregar, faz sucesso, as pessoas às vezes seguem. Então muita gente entra com esse propósito. Então acho que foi perdendo um pouco da essência do programa com o passar das temporadas. E como é que você se cadastrou?
Como é que te chamaram? Você falou assim, não, pô, assisti, tenho interesse? Ou você tava louco pra arrumar o amor da sua vida e você achou o reality essencial nessa sua Não, a jornada? minha mãe, ela fala assim, a Maíra é maluca, porque eu achei que ela tava indo pra poder... Achei pra- que era só minha mãe. Eu achava achei que maluco. ela tava indo pra poder se divertir, pra poder aparecer. Não, ela foi pra casar, essa maluca foi pra casar. Eu assisti o experimento em 2020. A gente Aqui do fala Brasil experimento. Não, o dos Estados Estados Unidos, que Unidos. foi o primeiro. E não tinha nem do Brasil na época. E eu lembro que na época eu virei e falei para um amigo meu, eu falei, se isso aí vier pro Brasil, eu vou me inscrever. Eu tenho até hoje essa mensagem, falei, se isso aí vier pro Brasil, eu vou entrar. Aí lançaram a primeira temporada, eu assisti, o que acontece? Eu saí, eu conhecia um cara que ele tinha ficado com uma menina da primeira temporada. E aí eu fui, a gente batendo papo, eu fui entrar no Instagram pra ver como é que tava a vida da galera e fim. Só que nisso eu acho que alguma coisa ligou ali ao algoritmo que apareceu pra mim uma mensagem assim, você quer casar? E Mande e-mail para não sei das quantas para participar de um programa. Eles não falaram qual programa. Eu falei, é Casamento às Cegas. sim, Foi num dia 26 de dezembro de 2021 que apareceu pra mim esse... essa Desculpa. chamada. Isso. Aí eu fui lá, me inscrevi, mas eu me inscrevi com muita certeza de que eu ia entrar. E com muita certeza de que eu ia casar. Mas eu sabia que eu ia me conectar com alguém, porque eu sou emocionada. Mas assim, eu achei que eu ia sair de lá casada, me enganei. Mas eu falei que eu ia entrar, entrei. Aí se cadastrou, teve uma seletiva, tipo um Big Brother, assim, ó. Cara, Você tem que ficar um tempo sem falar. Como é que funciona Cara, a nossa a pré-chegada? seletiva foi muito pesada, porque o que acontece? A gente estava saindo de uma pandemia. Ainda É estava verdade, naquela finalzinho que a galera... Eu lembro que quando a gente estava quase terminando de gravar o reality, que foi tirada a proibição de usar as máscaras. A gente fazia teste para Covid cada 3 dias, ou dia sim, dia não. Todo Que dia enfiando aquele horrível, cotonete. né? Lá eu já no final nem lacrimejava mais, eu tava acostumada. Aí o que acontece? Quando eles queriam pegar a gente, o pessoal acha que o experimento dura um mês. Não durou um mês. Eu cheguei lá em fevereiro, eu voltei pra minha casa quase em maio. Eu fui num verão, no final já saí de lá sentindo frio. Lá não, aqui, isso foi gravado em São Paulo, sentindo frio, porque já tava em até outra estação. Eles, por conta do Covid, queriam pegar a gente antes de ir pro carnaval, porque carnaval ia ser o primeiro carnaval pós-Covid. Então todo mundo ia sair a beijar na boca. Ia voltar o elenco inteiro que eles tinham feito, toda uma seleção, ia voltar todo mundo com Covid. Aí eles pegaram, deixaram a gente pelo menos uns 10 dias antes de começar o programa isolado, e é totalmente isolado. Eles colocaram a gente num quarto do Ibis, que não tinha televisão, a gente não podia interagir com as outras pessoas, com as outras meninas, não podia falar com a família, então a gente passava o dia olhando pra parede. Saindo de uma pandemia, tava todo mundo completamente maluco da cabeça. E quando você tá na fase das cabines, você só conversa com as meninas, mas é um contato muito rápido ali, volta. É muito fácil você se apaixonar, eles ter colocado numa situação de extremo, isolamento. né? Então Exato. você se agarra à primeira coisa que você vê. E tanto assim, as conversas, eles vão fazendo por eliminação. No primeiro dia você conversa com 16, depois você conversa com 5, aí vai pra 3 até chegar em 1. Vou te cortar. Esse filtro, então, é feito pelo programa ou você pega aquele caderninho mesmo e coloca... Tem um caderninho que a gente vai ranqueando, mas eles também interferem. Perfeito. Por exemplo, Alisson, que casou com a Tamara, é um dos meus melhores amigos. A nossa amizade começou lá nas cabines. A gente tava ali no top 3, só que a produção teve que separar a gente, porque no lugar da gente se conhecer, a gente só tava falando fofoca e vida dos famosos, né? A produção separa esses dois. Entendi. Aí, então tem essa interferência que eu acho que quando eles veem que não vai rolar, mas eles deixam fluir. E também eles vão interferindo no sentido de, tipo assim, tem assuntos que não pode falar, e tem sempre um ponto no nosso ouvido, não pode falar sobre tal assunto. E a gente acaba conversando, é quase uma relação de emprego, porque a gente às vezes entrava para conversar com uma pessoa só 8 horas por dia. Então, você conversa com aquela pessoa ali horas, para almoçar, vai no banheiro e volta. Então, você acaba criando um vínculo ali com a pessoa, querendo ou não. Você tá me desenhando o quebra-cabeça, então, 12 episódios. Que olha que loucura, né? Eu tinha uma ideia que era realmente um ambiente único, que tinha as cabines e vocês ficavam praticamente a todo momento juntas. Né? Vocês mulheres, dentro do espaço das mulheres. Nos Estados Unidos, elas até me falaram que lá eles até dormem nos estúdios. Tem trailers e tal, e aquela área de convivência comum, ali é realmente como se fosse uma república. No Brasil, não. A gente fica no hotel, vai todo mundo de van pra gravar,
e depois volta todo e fica mundo. confinado. E fica confinado. E depois ainda, você perguntou de quanto tempo confinado, a gente ainda ficou uma semana confinado depois de conhecer o par, uma semana sem ver ninguém, sem televisão, sem nada. E quando a gente vai conhecer o parceiro também, eles isolam os casais. Todas as interações acontecem em ambientes controlados. E como o meu casal era o da treta, eles aproveitaram aquilo ali, deixavam a gente ali. A gente quase não interagia com os outros casais pra deixar a gente numa situação ali, tipo assim, se matem. Se matem entre vocês. Que loucura, Netflix. Olha aí. E sensacional, mano. Obrigado aí pela... Sensacional. É isso, eu tô aqui só Eu saí de lá posição de terapia, 3 remédios controlados, agora que eu tô de boa, agora que tá tudo certo. Não, a gente vê que não é fácil, né? Pelo contexto geral. Eu vou chegar a algumas perguntas chaves pra gente finalizar esse momento do reality. Mas, pô, até o que a gente assiste já é um quebra-cabeça bem diferente, que nem você falou, né? Não tem aquela interação, aquela convivência. É a gravação, mas a gente chega lá. Vamos falar ainda das cabines, né? Pra gente começar a tentar correlacionar com o que a gente vai chegar no final, que é o propósito das finanças. Cabines, vai fazendo essas seletivas. Você sentiu aquele lance do amor propriamente dito? Naquelas conversas, na hora de você encontrar ali a pessoa que você escolheu? Era aquele fogo da paixão realmente? O amor pode ser cego? Eu acho que é eu não digo a que pergunta. é amor, porque eu acho que o amor ele vem do amadurecimento e da convivência. Mas eu tava com frio na barriga, eu tava apaixonada, eu sou emocionada. Mas é bem muito emocionante, né? Que você tá falando com a pessoa e aí você vê que tá encaminhando pra um lado bacana. Quando eu conheci, eu já tava gostando sem ver. Eu já tava, nossa, o homem da minha vida, eu vou casar. Mas acho que a pergunta mais fácil de todas é, né? Quando você tá lá, pô, você emocionou, então pediu, ou você pediu, aí aceitou, você vai pra conhecer. Esse é o pior momento? O físico? Eu achei que, na época... Porque experimenta isso, né, porque cara? Joga na real, época, né? Hoje a gente já vê que, tipo, hoje eu jamais entraria numa furada dessa. Não, a experiência foi maravilhosa. Eu agradeço todos os frutos que eu colhi, as pessoas que eu conheci, mas hoje eu fico assim, Maíra, sou maluca, sou retardada. Quando não dá certo nem você conhecendo, você vai com uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Mas foi a parte mais legal, assim. Eu acho que eu entraria só pra conversar com alguém e depois conhecer a pessoa pessoalmente. Eu não iria para as outras fases, mas foi assim, um sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Você fica completamente imerso naquilo ali. Pô, é muito louco. Você vive o experimento. Então você passou as cabines, conversou lá com as pessoas às cegas, conheceu um cidadão, né, fisicamente, e foi pra lua de mel. Foi na Amazônia, na Amazônia de vocês, né? Foi na Amazônia. Caraca, fala um pouquinho mais de como é que foi essa experiência lá, né? O ambiente e tudo mais. É um lugar do Brasil que, infelizmente, poucas pessoas tiveram acesso. Cara, é um lugar que eu quero voltar a conhecer, porque realmente a gente não tinha muita liberdade de circular e os passeios, quem escolhia era a produção. Todo mundo acha que foi o Gui que... Aí, o nome é bem nostálgico, né? Então, né? Todo mundo acha que foi o Gui que me levou pra fazer trilha. Não, levaram a gente pra trilha, só que a trilha era coisa dele. E eu tava lá, socorro! Pelo amor de Jesus, tirar, alguém me tira daqui, pelo amor ele de Deus. também, né? Não foi ele que quis embarcar lá. Não foi, ele era e assim, eu falei nas cabines que eu odiava a trilha. Eu acho que a produção pegou esse gancho. Vamos meter essa menina. Vamos fazer ela chorar, né? Vamos ver. Eu sofri, cara. Mas eu adorei conhecer a Amazônia. O pessoal muito educado. O povo, assim, muito receptivo. Assim, bem parecido com a galera de Minas, sabe? A comida maravilhosa. Fiquei apaixonada pela gastronomia de lá. Foi o lugar mais quente que eu já pisei na minha vida. Porque eu sou do Rio de Janeiro. Eu tô acostumada com o calor, né? Que queima. Só que o calor do Amazonas, ele cozinha a gente vive, porque é muito úmido. Não passa um vento, uns bichos. Eu não cheguei a ver onça, arara, não. Mas eu vi cada aranha, que sem sacanagem era do tamanho da minha cabeça. Entrava no quarto uns bichos que você ficava assim muito... Mas eu gostei muito da imersão, quero voltar pra conhecer com calma. Sensacional, hein? Pô, e a gente assistiu também e pareceu muito pouco, né? As gravações não conseguiu talvez trazer todo que podia proporcionar. É muito rápido, são só 10 episódios, né? E é isso que eu ia perguntar. De quantos dias vocês ficaram pra essa gravação? Na Amazônia? Vocês ficaram 7 dias, não foi? 10 dias? Eu acho que foi mais ou menos uns 7 dias, só que nos últimos 3 dias não teve gravação. Ficava uma robótica no quarto, mas eles tiraram tudo.
E aí a gente só ficou lá se conhecendo. Falando em conhecer os outros participantes, muda alguma coisa ali na vibe do programa ou é indiferente? Porque tem Muda, eles não exploraram muito esse ponto, mas algumas conexões ali eram conexões de outras pessoas. Você já tinha conversado na que já cabine tinha e tal, né? conversado. Então, eles até eles tentam ali ver se vai rolar algum enredo, mas estava todo mundo muito de boa. Assim, todo mundo muito de boa, conhecendo os outros. Então, foi tranquilo. Uhum. Mas é engraçado que eu senti que lá não deu pra me aproximar tanto das pessoas. As amizades da galera do elenco principal eu fui fazer aqui fora. Porque você não tem toda a interação é controlada. Da sua temporada, você tem relacionamento com alguém, assim, de amizade? Com todas as meninas. Legal. Mas assim, eu sou mais próxima de... Quem eu falo todo dia mesmo é a Alisson. Tamara, eu sou muito próxima da Vanessa. Ontem eu falei com a Flávia. Dos meninos eu falo com o Robert também. O Will e o Thiago eu não tenho tanto contato também, mas... Só com eles. Mas assim, também não sou inimiga. Não deslikeou. Não, o pessoal fala que assim, teve um aniversário que eu fiz em São Paulo, acho que foi ano passado ou 2 anos atrás. Na minha foto tava todas as temporadas e muita gente que se odiava estava na foto. E o pessoal, gente, como que a Maíra conseguiu esse feito? Todo mundo. Como que ela conseguiu juntar todo mundo? E tava todo mundo lá. Então eu tenho essa boa relação com todo mundo. Cara, isso é bom. Isso é importante a gente saber, né? Porque a gente assiste, teve muita gente que realmente bugou, surtou. E essa galera que você conversa também surtou? Foi um choque de realidade? O reality deu um cruzamento na vida ou não? Tem uma galera que ficou mais light pós Eu acho que eu fui a que mais surtei. Eu fui Você te dá esse troféu, assim. Tá? Eu tive motivo. Eu fui a que mais surtei, mas você vai recebendo um hate que você não tá acostumado, numa proporção que você não tá acostumada. Cara, mas então a galera foi te encher o saco com o quê, propriamente dito? Porque o pessoal lá tava assim, achando que eu tava, tipo assim, forçando que eu era... Que eu tava assim, você tá sufocando o menino. E tipo assim, eu não tô sufocando, a gente casa daqui a 30 dias. Eu já taquei que ele não tá muito afim. Eu tô fazendo o quê aqui? Eu tenho que ir pra minha casa, eu tenho filho. Essa, né? Eu, tipo assim, eu tava sentindo que o negócio não ia dar bom. Eu tenho esse sentido muito aguçado da merda, porque às vezes eu ignoro. Sim. Mas assim, a red flag, já na lua de mel, já vi, cara, não vai rolar. Não vai rolar, não. Quase que eu fui embora na lua de mel. Porque teve umas tretas lá, mas a produção não mostrou, porque eu tinha muita dificuldade em falar para as câmeras, porque não era meu objetivo causar treta ou prejudicar outra pessoa, né? Porque não tinha porquê, né? Mas aí acabou que a gente se acertou e a gente continuou no programa até o momento que ficou insustentável e saiu. E quem vê acha que a gente se odiava o tempo todo e brigava. Não, a gente era muito amigo. A gente era muito amigo ali durante a convivência, a gente só não era casal. Sim, a parte de casal não funcionava. Não ia chegar no final do programa. Não ia chegar. Ó, que maravilhoso, vai casar. Mas até ali a gente tinha uma boa relação de amizade. Ali. Pô, cara, até você se deu o troféu surtado do Casamento às Cegas Brasil. Surtei muito. Pela internet, pela galera mesmo, assim. Você acha que se não tivesse as mídias sociais te batendo tanto, sufocando, você sairia mais... Eu tava com medo de sair como maluca, como emocionada demais. Eu tive medo também de como que aquilo impactar a minha vida do pós, né? Porque eu também tinha o desejo de advogar depois. Pensei, se eu me queimar aqui agora, minha vida acabou. Sim, e também levar um pé na bunda, cara. A gente toma pé na bunda na vida em off. Pô, mas em rede nacional é sacanagem, cara. Eu tomo meus pés na bunda no off, eu só conto ali no meu tênis. Joga um dia à noite. Eu tomo, mas eu fica ali entre amigas. Porra, o mundo. Teve gente da Hungria que me parou, gente do Paraguai, gente da Alemanha. Às vezes as pessoas de outros países me reconhecem, cara. Então a humilhação foi internacional. Só que eu saísse da órbita igual a Katy Perry. No contrário. Dá pra entender que vai muito além, né? Da gravação. A gente não tem noção da proporção que o negócio toma. Então, tanto pro bem quanto pro mal. Pô, a gente falou o nome do programa aqui, eu vou lá de novo. É realmente um Big Brother número 2 ali, né? Gera uma escala muito maior, e tanto pelo hate quanto pelo amor também, né? Você deve ter muito fã. Graças a Deus. Do Casamento às Cegas, que falou, cara, vamos aí então, e te dando apoio, né? Acho que não é só de caos que se vive Maíra nas mídias. Eu sou muito grata a tudo que o programa me trouxe em matéria de pessoas, principalmente. Então, a galera que torce, que apoia até hoje. Ai, tomei
tomei suas dores, eu tava... Então, o pessoal, eles entram. E muitas mulheres se identificaram também com a minha história, porque até então a gente via história de casais que iam até o altar e diziam não. A minha história foi caótica. Chegou antes. Foi, vai. E muita gente se identificou. Aí o pessoal chegou e foi ficando. Acho que se fosse até o final, assim, ó, nem que fosse um teatro maravilhoso, né? Vocês chegassem até o altar e ali dissesse sim e ter finalizado depois. Não, eu acho que seria pior, né? Mas acho que os dois falarem sim e depois finalizar, como alguns casais fizeram, tanto aqui quanto fora do país. Você acha que seria menos árduo? Faria menos barulho na internet? Teria assim, feito menos barulho, mas assim, eu precisava passar por tudo aquilo. Porque foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas da maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me enxergo, porque até entrar no programa eu tinha algumas questões em mim que eu não sabia que estavam tão latentes que estavam me prejudicando nas relações aqui fora. Entendi. Então, quando a gente acaba de gravar, a gente fica com medo do que vai ser mostrado na edição. Então, meu cérebro ficava o tempo inteiro tentando imaginar como as pessoas iam me ver. Isso me obrigou a me ver do lado de fora e parar, não. Isso em você não tá legal, vamos procurar uma terapia. Vamos se curar, vamos entender de onde que tá vindo isso. Com isso, eu consegui ter relações mais saudáveis depois. Não só com outras pessoas, mas comigo. Então, Você acha eu precisava. que a edição veio legal ou a edição também veio pesada? Veio legal. Porque tem uma galera que a edição dá pra ver que, porra, né, tá mostrando um negócio e fica chato, assim, a sua veio show. Veio legal. Tenho muito a agradecer a minha equipe que tava lá. E assim, o que teve da minha equipe também é que eles falam? Eles não interferem, mas quando eles veem que tá chegando num ponto que a saúde mental da pessoa tá ficando prejudicada, eles interferem. Eu fui um dos casais que a produção teve que Dá um alô ali. Teve que dar um alô, tipo assim, você tá bem? Você quer continuar? Você tem certeza que você não quer ir pra sua casa? Aí eu falei, não, acho realmente melhor ir embora pra minha casa. Aí, e eles fizeram isso. Eu achava que não podia sair, porque a gente assina um contrato que tem uma multa bizarra se você abandonar o programa. Um apartamento. Um apartamento. Não um apartamento em São Paulo. Talvez um apartamento em Barra Mansa, mas em São Paulo não. Então, eles tiveram essa consciência de, tipo assim, não vamos até onde você aguenta. Não vamos forçar. Casamento às cegas ou no limite? Foi no limite. Teve até a parte da selva aí. Não, você sabia que falando da trilha, a trilha na ida teve mais de 2 horas andando, e na volta, não, foi umas 2 horas e meia, 3 horas de trilha andando. Eu sou sedentário. Já começa por aí. Na volta levou 20 minutos. Porque a gente ficava parando toda hora. E tem que gravar, tem que pegar o take perfeito. Pô, Netflix, vocês estão demais, viu? E sensacional, pô, eu repito, a gente que assiste, imagina só então o Ilhados com a Sogra. O quão difícil deve ser bem de pior. segurar o reggae. Esses realities / experimento é muito show. Por que reality / experimento? Cada um fala um negócio e você chegou a falar, eu achei engraçado. É porque pra gente é passado como experimento, eles não falam como reality. Então, se você falar com todo mundo do programa, eles vão falar experimento. Acho que é, né? Eu gosto, porque eu vou pra esse lado também. Eles passam no começo com uma ideia de um experimento social, uma coisa mais antropológica. Eles vão estudar o comportamento humano das pessoas aqui se relacionando. Aí no final vira circo, né? Hoje eu chamo de circo. Mas um circo positivo, uma galera da produção. Mas, pô, teve uma galera que casou, teve filho, tá até hoje. Você acha que é aquele 1%? Então, que o experimento realmente conseguiu proporcionar? A grande maioria... Teve gente da minha temporada que se conheceu e já teve filho. Sim, também. Então. E eu acho que vai mais também da intenção com que os dois entram. Isso que eu ia falar. Porque é fazer dar certo. Eu vou errar o nome. Na sua edição teve o Menandro e a... Não, Menandro e Maria são da terceira. Isso, que casaram. Isso, eles casaram. Terminaram? Tá sabendo? Não, eu tô desatualizado, então. Desatualizado. Aqui do Brasil foram poucos, né? Que foram até o final e hoje ainda estão. Da primeira temporada, a gente ainda tem a Nanda e o Maki, que tem um filhinho. Da minha temporada, que tá junto, a gente tem o Paulo, que foi aquele que teve o match com a Amanda. Só que ele acabou ficando com a Luana aqui fora. Eles têm um relacionamento bem legal, eles já têm um filhinho. Da terceira, sobrou Agatha e Renan. E da quarta, eu acho que tem um casal junto ainda, que eu não me recordo o nome.
Perfeito. Lá fora eu vi alguns que no episódio do reencontro já tava até mesmo com filho, então emendou já do casamento. Japão, eles levaram bem a sério, tanto que no Japão as galera, quando eles viam que não dava, eles Já separava separavam. rapidinho. A gente tem essa questão cultural no Brasil também. Mas acho que você matou a charada. O experimento em si é bom, mas depende muito do propósito de que cada um entrou. Eu acredito no experimento. Eu acredito completamente que você é capaz de se apaixonar por uma pessoa além das aparências. Porque funcionou comigo. Sim. Só que depende da convivência, depende das intenções de cada um também. O que cada um foi buscar lá? Teve gente que, até de outras temporadas, que parece que viu assim, que entrou, relacionamento, casaram, aí depois viu que não gera retorno financeiro. Por que as pessoas acham? O Você cachê vai é ficar pequeno. milionária, né? Que o cachê é pequeno, não é alto. Que vai bombar de publi. Só que o que define seu sucesso aqui fora é seu comportamento lá dentro, Isso. a identificação do público com você, que isso também é uma coisa do marketing, falando como profissional do marketing. E você tem talento para criação de conteúdo e comunicação? Porque se você não tiver, você não vai chamar a atenção das marcas. Sim. Ou só piora, na verdade. Ou você pode Sai no acabar hype com a tua vida. É isso aí. Também. Então, depende de todos esses fatores. As pessoas esquecem disso, entram achando que vão ganhar VIP, vai ganhar fazer publi, vai pegar a Anitta. E tinha os meninos da minha temporada achando que iam pegar a Anitta. A autoestima do homem, eu queria só por um minuto. Essa autoestima. Tá demais. Você acha que você saiu bem? No final das contas, conhecendo o marketing e pegando o hype do programa, você se saiu bem? Eu no me saí bem. Publicidade, trabalho. Eu tive muitas oportunidades, só que eu estava muito fragilizada na época do boom. Então eu perdi aquele... Porque eu não entrei com esse propósito. Eu entrei realmente para conhecer uma pessoa. Quando eu entrei, eu fui criada pela minha avó. Uhum. Minha avó estava no estágio final de uma doença, então eu queria muito. Ela falava Juntou que ela tudo, só né? ia morrer em paz quando ela visse que eu estava com uma pessoa boa. Eu, poxa, eu queria tanto que minha avó participasse do meu casamento, queria tanto conhecer uma pessoa e dar certo, porque eu já vi nos Estados Unidos que dá certo, eu vi que dá certo. E eu acho que isso pesou muito pra mim também. E ela nem chegou a ver o programa ao ar. Então, eu perdi esse boom, porque eu tava vivendo luto, que eu não deu tempo de viver, porque ela morreu, o programa entrou ao ar, hate e um monte de coisa. Bagunçou Não, tô falando tudo. como se eu tivesse sido muito odiada. Não fui, mas você pode receber 100 comentários positivos e um negativo. Aquele negativo, você Aquele dorme negativo, pensando nele. você vai pensar nele. E aí você, mudou muito. Esteticamente, como pessoa. Muito. O programa foi esse furacão e você... Eu precisava ter passado por isso. Eu falei assim, você faria tudo de novo? Se você voltasse no tempo, eu teria que fazer pra ter a vida que eu tenho hoje. Justo. A maturidade que eu ganhei com o programa. Então, Seja bom ou ruim, seja ele bom te ou ruim, ensinou. me ensinou. Então, E aí você mudou muito esteticamente dizendo. Foi o programa? Ou era desejo que você já tinha? Já só assim, mano, eu vou fazer essas cirurgias, eu vou ser assim. Qual que era o... Isso já estava dentro de você e o programa florou e você foi que foi? Ou o programa te deu esse comentário, esse único comentário no seu inbox? Falou, então eu vou te provar que não é bem assim. eu fui Miss e modelo... Primeiro, eu sou ex-obesa. E emagreci e virei Miss. Então, eu já tinha uma coisa com a estética. Aí, me tornei mãe. Veio pandemia, doença da minha avó. Ficava muito tempo no hospital com ela. Eu já cheguei no programa um pouquinho mais cheinha. No intervalo entre a estreia do programa e entre o final da gravação e a estreia do programa, quando o programa foi ao ar, eu já estava muito magra. O pessoal achava que eu já tinha feito lipo. Entendi. Mas aí, acabou o programa, fui entrando ali na minha vida, na minha rotina, que é bem pesada, né? Com meu filho, eu sou mãe solo. E muita terapia, muita coisa, sem ajuda. Eu tava, assim, mergulhei numa depressão, assim, que me levou quase... Eu descobri que o fundo do poço, ele ainda tem um porãozinho ali no fundo. E quando eu me olhei no espelho, eu já não me reconhecia mais. E surgiu a oportunidade de fazer uma lipo. Eu lipei do queixo até o joelho. Eu, vamos. E todo mundo, você é maluca. Eu falei, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. E isso gerou muito hate das pessoas. Muito hate das pessoas. Qual é, hein? E era uma Você coisa que é um era pra hate. mim. Você não tem boleto pra pagar, não é possível, né? Pra você pegar o seu celular e ir lá e escrever, você tá com tempo Você tá livre. preocupado com que o outro... Foi muito sofrida a recuperação. E eu tive uma parestesia facial, que foi o que acabou comigo assim. Mas eu sabia que ia voltar. Mas toda vez que eu aparecia num vídeo, as pessoas algumas pareciam que torciam pro negócio dar errado, pra provar que o negócio deu errado, ele bem feito, deu errado, ali viu, não precisava fazer, já era bonito. E assim, teve o depois,
E foi a melhor coisa que eu fiz e não me arrependo. Faria de novo? Não faria, porque doeu pra caramba. Dói, né? Mas não me arrependo, me deu uma autoestima que eu não tinha há anos. Isso foi eu quando? fiz por mim. Foi em setembro do ano passado, já tem 7 meses. É recente, pô. E depois da recuperação demora cirurgia eu o quê? Uns 2 emagreci 14 meses? quilos. Demora uns 2 meses essa recuperação? Eu tô começando a ver resultado. Vi resultado com 6 meses. Caraca. Mas eu também tive que perder peso. Era pra eu ter perdido peso antes de operar. Mas que os médicos falam, mas eu não. Pensei, vai tirar tudo, eu vou comer tudo que eu quiser. Cheguei na cirurgia maior do que era pra eu ter operado. Tomei um esporro do médico. Agora eu tive consulta, o médico me deu outro esporro. Porque aí depois da cirurgia eu ainda perdi 14 quilos. De janeiro pra cá, em um mês eu perdi 14 quilos. Aí... Ser mulher não é fácil, né? Caraca, ser mulher não é fácil. Você fez a lipo, ela é a mais agressiva em questão de recuperação, propriamente Eu dito? fiz uma lipo com jato de plasma, que é uma recuperação mais sofrida. Primeiro porque foi uma lipo quase 360. Lipei tudo, tudo. E então, assim, não tinha onde você se escorar pra dormir, porque tudo doía. Você falava, doía aqui, doía tudo. E o jato de plasma, ele queima muito. Então, assim, nos primeiros dias, parecia que tinha me tacado numa fogueira. Eu tava usando um adesivo que paciente de câncer usa, pessoal terminal, que é mais forte que a morfina. Então, foi uma recuperação bem pesada. E como você falou, valeu a pena. Mas valeu muito. Eu acho que Demais. Nossa, hoje eu me olho no espelho, hoje eu me amo. Tira um selfie. Hoje eu tô na minha fase biscoiteira do Instagram, graças a lipo. Legal, pô. Acho que esse é o fim aí, né? A É Melody já devolver a diria. autoestima, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Não, mas eu nunca gostei disso. Falem de mim. Tipo assim, não falem de mim. Eu sou biscoiteira low profile. Eu apareço de vez em quando só pra mostrar. Tô Isso. bonita, gente. Lembra de que eu tô Dá um bonita. like Só pra aí. lembrar que eu sou as pessoas que eu sou bonita. Sumo. Nunca sou mais reservada com a minha vida particular. E qual que é o próximo passo da Maíra, então? Pô, já passou pelo reality, casou, quase não casou, tá solteira, não tá solteira, tá lá no Rio de Janeiro, vai mudar do Rio de Janeiro. Qual que é a próxima etapa de trabalho? Enfim, atualiza aí os seus fãs do que a gente pode esperar pra quem acompanha você nas mídias. Eu tô solteira, inclusive... Vou participar Todo do reality mundo me temporada pergunta- 5. Não vamos não. Nem de férias com ex, não vamos. Todo mundo pergunta, eu respondi uma vez, mas a galera sempre voltando. Então, assim, gente, eu estou solteira. Porque toda vez pergunta, eu tô solteira. Eu tenho a prova da OAB semana que vem. E eu recebi uma proposta de modelar fora do país, na Legal. China. Que é uma proposta que eu tô pensando em aceitar. Um período muito rápido, porque eu tenho filho. Uhum. Mas eu tô pensando em me dar isso aí de presente, que já era uma coisa que eu queria fazer, o retorno financeiro é bom. Então, migrar pro meu lado mais Maíra advogada. Advogada modelo. Advogada, modelo, nas horas é influenciadora. Ó. E advogada, qual que é sua paixão maior ali na área do direito? O dinheiro. O dinheiro. O que dá mais dinheiro. O tributário, direito tributário. O penal também é legal, mas eu tenho medo dos meus clientes me matarem. Eu não tenho. Não, vamos dar uma. Já O passou por tributário, bastante ninguém vai me matar. recentemente. Segura um Uma pouco. matéria horrível, eu não gosto de tributário, mas é uma área que dá dinheiro, você precisa ter um inglês ali bem desenvolvido, tô ali dentro do que a área pede e dá dinheiro, então... E muito difícil, né? O estudo propriamente dito da OAB é tudo isso mesmo? Ou pra quem já tá no mercado, assim, vamos dizer, é mais simples? Eu venho de uma área que existe algumas certificações que são simples, outras extremamente difíceis, que você tem que parar, sei lá, 6 meses da sua vida e estudar. OAB, você tá nessa pilha de, estudar absurdos, tá confiante que vai conseguir passar ou não? Eu tenho amigos que fizeram a faculdade, mas não foram para OAB, alguns que passaram na B direto, outros tiveram que estudar muito. Como é que tá a Maíra para OAB? Eu me formei há muitos anos atrás, eu me formei há 10 anos atrás, em 2015. E eu tô tendo que aprender muita coisa de novo, algumas coisas eu lembro. Né? Só que eu tô indo muito com pensamento assim, você tá se recuperando de uma cirurgia, você tá se recuperando de um término, você tá se recuperando de uma fase que seu filho teve muitos problemas de saúde, agora que você tá respirando. Então, dê a você o privilégio de tentar e falhar. Sim. Porque tem umas 4 provas por ano. Se não for agora, vai ser na próxima. Então, assim, não só a AB, eu tô tirando minha habilitação agora, aprendi a andar de bicicleta. Não tem carta. Eu tô colocando toda a minha vida nos eixos
Porque eu tava no modo sobrevivência, não tenho como... Quando você tá no modo sobrevivência, não tem como você pensa em construir nada, né? nada. Porque você tá preocupado em sobreviver. Então, às vezes, as pessoas... Ai, mas agora na tua vida que você tá fazendo, tirando carteira? Ai, mas você não acha que tá muito tarde? Por que você não fez isso antes? Já era pra você estar falando, tô fazendo no meu tempo. Eu não tô competindo com ninguém, cara. Você que tá falando isso, você deve estar, né? Eu não tô competindo com ninguém. Então, assim, não é... E é legal que isso, eu recebo muita mensagem de seguidora que voltou a estudar por minha causa. Sim. E porque a gente vê também um caminho contrário. As pessoas saindo das profissões mais tradicionais, saindo da CLT e querendo migrar para o digital. E eu chego e falo, o digital não é só flores. A exposição, ela tem o seu preço, e é um preço muito alto. Não vou dizer que é o trabalho mais difícil do mundo, porque não é. Carregar um saco de cimento é muito mais difícil. Bater ponto todo dia, pegar ônibus 5 horas da manhã é muito mais difícil. Mas eu tô dizendo que é para você entender que existe uma carga emocional. Nem todo mundo vai estar pronto para poder lidar com ela. Então, eu tô fazendo o caminho contrário. Eu tô migrando da internet para uma profissão que me dê mais estabilidade, que eu pretendo sair desse meio daqui a uns 3 anos, sumir da internet. Eu acho chiquérrimo quem não tem... Quem mídia tem, social, quem né? não tem isso mídia aí. social. Gente, essa pessoa deve ter uma paz terrível. Acho que as pessoas mais premium que eu conheço não tem nada de rede social, vive em paz. E é uma tendência também que a gente tá começando a ver, porque tudo que é demais, a gente tem depois um movimento de menos. Então, eu tô fazendo esse caminho contrário e mostrando para as pessoas, olha, não importa se as pessoas acham que fez 30 anos, morreu. Não sei por que as pessoas têm essa ideia. Eu tô mas é tentando na ruim. minha melhor fase. Ah, não é. Dói as costas. Não é, e tal, não é dói tão muito. simples, Você anda de não. salto, eu andei de salto ontem, eu acordei e parecia que eu tinha apanhado. Mas mostrar que, pô, você ainda tem mais uns 50 anos de vida aí. Eu talvez menos, eu vivo de lasanha de caixinha e biscoito. Então, talvez eu tenha uns 30, 40 aí com saúde. Mas de mostrar, caramba, dá tempo de fazer tanta coisa. Começa outra faculdade, volta a estudar, vai fazer outra coisa. Não, legal. Você certamente inspira muita gente a sair da zona de conforto. E, pô, o mais legal de conversar com você é jogar real, né? Você não fica naquele meio embromation em cima Papo do muro. de coach. Colocando, é isso mesmo, é fácil. Pô, não é nada fácil. É difícil, é cansativo. Acho que qualquer reality também é uma bucha, né? Que é o que a gente assiste ali, a parte do entretenimento, é a edição que vai fazer ficar legal. Então é tudo muito cansativo. Pô, e aí eu vou emendar, né? Assim como as finanças, que é um negócio chato, né? É essencial, muda vidas, mas é chato, é difícil. E não pode ser às cegas. Mas será que dá certo às cegas? A gente espera que sim, porque a sorte às vezes ajuda. Seu casamento com o dinheiro, você fala, achei legal, você fala assim, pô, quero direito pela grana. Eu sou realista também. O seu cenário de dinheiro, assim, deu match? Ou é uma parada que é cansativa e você busca informação, mas não dá tempo? Como é que funciona, Maíra, o casamento com o dinheiro? Eu vou ser sincera, o meio digital, que é o que eu conversava muito com outras pessoas, ele paga muito bem. Então, assim, às vezes você ganha uma publi, que você vai levar ali 30 minutos para gravar, o que uma pessoa que tem faculdade, que às vezes tem pós-graduação, rala um mês inteiro para ganhar. Sim. Só que também tem aquilo da instabilidade e demoram para pagar. Quando você tem filho, você precisa de uma estabilidade na sua vida. Não dá pra ser volátil, né? Não dá pra ser ser volátil. tão loucura. E depende também muito do como você tá se sentindo. Quando você trabalha no escritório, você tá mal, você chega lá, põe seu fone de ouvido bonitinho. Quando você trabalha com o público, você tem que falar com as pessoas, você tem que botar um sorriso no rosto e fingir que tá bem. Então, assim, é uma área muito bem remunerada, embora o mercado do marketing esteja passando por uma crise de influência com a chegada... Você já ouviu falar de UGC? Não. É um conteúdo criado por pessoas anônimas que as marcas elas têm investido mais, porque como esse meio digital tem muita falsidade, aí todo produto é o melhor do mundo. Não tem o risco da imagem, Não tem, aí e também é um meio onde as marcas conseguem pagar pouco, ou mandar em troca do produto. As meninas estão deslumbradas em entrar no digital achando que é fácil, aí aceitam em troca de um batom, de um shampoo ou de R$300. Aí isso fez com que a gente tivesse um baque de quem tá ali do outro lado consolidado no mercado e já estava acostumado a ganhar aquele valor ali. Mas se você tiver uma boa assessoria, pessoas que captam trabalho para você consegue também ter um bom retorno. Qual que foi o mais legal que você fez, assim, ó? Americanas, eu amei fazer para Americanas.
Esse foi o que te Eu vou marcou, fazer um. seja Eu pra... vou fazer um no show da Lady Gaga agora também. Ó, que Pra uma marca. chique! Eu fiquei Aí sim. assim, pra uma marca de camisinha. Porque eu tô solteira, né? Fiz pro Inner Circle também, que eu conheci meu ex-parceiro em site de relacionamento. Aí sempre tem algumas marcas legais, é muito legal quando você já usa a marca te procura. Então tem essa troca muito legal. Tem uma que você tem um desejo de fazer? A gente viu, né? Você comentou, a gente gravou a Cela falou, só tomo Coca-Cola no dia que eu fizer a publi da Coca-Cola. Agora ela fez a publi no Rock in Rio e destravou. Isso foi um negócio que teve uma abrangência nacional. Tem alguma marca que você fala assim, pô, Gui, nossa, se me ligasse, seria meu auge. Quero assim, marcas de viagem agora. Quero tudo, agência de leve pra viagem, China. me levem. Me levem, Maíra, vamos conhecer, vamos, tô indo, vamos. E como é que você vai conseguir conciliar tudo isso, hein? Viagem, filho, dinheiro... O pai do meu filho, ele me chamou, assim, no começo do ano. Ele sabe que, dentre nós dois, quem tem mais possibilidade de alavancar, assim, sou eu. A área dele não tem tanto essa abertura. E ele falou pra mim, caso você precise trabalhar ou em São Paulo, em algum lugar, você paga uma pessoa pra ficar com o Bento aqui junto comigo. E você vai e ganha dinheiro. Porque a gente tem a consciência de que criar um filho autista gera muitos gastos. A gente não consegue dar conta sozinho. Ano passado, só o convênio, sem outros gastos, fora o que eu pagava de escola, fora o que pagava de uma AT para ele, eu sei que é direito dele, mas na época eu queria ter uma pessoa que fosse mais especializada. Só dessa parte, a gente estava gastando mais de 5 mil reais só com saúde. Isso fora as outras coisas, porque tem aluguel, tem transporte, tem brinquedo, sabe? Então, assim, são muitos gastos. Então, assim... E ao mesmo tempo que você tem que estar ali perto. Então, como você faz dinheiro se você não pode se ausentar? Se você não consegue, aí você fica presa naquela... Você vive uma sinuca de bico faz tempo. tempo, Tem tempo, cara. É difícil. Tem tempo, é difícil. Aí a gente conversou sobre. Aí na China você ganha por hora. Você trabalha igual um condenado. Mas você ganha por hora. Quando você chega no trabalho, eles colocam um timer para poder... São 18 horas de trabalho. E eu amo... pegar essa... Chineses. Lá a China tá demais. E lá tem a Shein, que é uma marca que é parceira minha. Que era meu sonho de trabalhar era Shein. Sim. E hoje eu sou embaixadora da Shein. E então ter essa oportunidade de poder, quem sabe, ir pra China e trabalhar lá com eles. Diretamente, né? Por pouco tempo, porque eu não posso me ausentar tanto tempo, até porque eu quero ver como é que... Eu preciso gerenciar as coisas ali com meu filho, senão tudo colapsa. Mas voltaria com uma grana muito boa, até para dar um start aí numa vida nova, num escritório de alguma coisa. Embora eu já tenha proposta de sociedade de escritório. Já tô melhor do que muita gente. Isso, né? Porque às vezes você começa ali num estágio muito mal e, você já entrar num sócia, num escritório que é bom, que é consolidado. No Brasil tem, você falando nisso, né? Chineses antes. China, não sei se você tá acompanhando, é um negócio mais... Tô adorando, eles estão vendendo as bolsas, cara, tudo preço baratinho. Sensacional, não vai taxar ela, hein, cara? Chineses. Então tá essa guerra comercial, Estados Unidos e China. China realmente abre uma porta diferente, né? Você chega num momento muito bom, mas eu vou pegar o gatilho diferente, que é o que você falou de direito, sociedade. Isso no Brasil, São Paulo também é incrível? É São Paulo coração da área do direito ou não tanto? São Paulo, sim. Tanto para a área do marketing quanto para a área do direito. Pô, então tá, não. Essa pergunta mais... A gente tava vindo pra cá, né? Olhando São Paulo, a gente não é São Paulo capital. E, pô, aqui tem o cheiro do dinheiro, né? Então, nossa parte aqui, mercado financeiro, São Paulo capital é o canal, o Rio tem uma extensão, mas Rio é São tem uma qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida, mas em São Paulo você tem a possibilidade de maior expansão. E os maiores contratos de direito, então, aqui também. São Paulo. Tá bom. Você vai pra China e vai voltar pra São Paulo. Só pra gente ir colocando... Não sei se eu vou, vamos ver se eu vou. Quero muito ir. Tô torcendo pra tudo dar certo, pra eu conseguir ir. E guarda um dinheirinho? Assim, ou o modo perrengue, sobrevivência, ou a volatilidade não permite. Porque às vezes você ganha, sei lá, 100 mil, mas você gasta 99. Não dá pra guardar, né? Esse é a base do nosso universo.
Então, o seu relacionamento com o dinheiro é às cegas? O pessoal brinca assim, mas você tem uma reserva de emergência? Eu falei, você quer dizer a conta bancária? A conta Que bancária? isso, Mas né? investimento, como assim meu investimento sou eu? Nunca nego nenhuma oportunidade de me mimar. Mas o que acontece? A gente estava falando até que é muito legal o podcast trazer algumas coisas de cultura pop para atrair outros públicos, para ter um olhar diferenciado para o dinheiro. E a conscientização, A né, conscientização, porque a gente não vê muitas mulheres lidando assim com investimentos, a gente vê mais homens. Homens, você sempre vai ter ali um colega que está fazendo investimento de não sei o quê, mulheres não. E isso também, eu acredito, eu sou super a favor de ensino financeiro nas escolas, tinha que ter. E também, isso também vai de como foi a sua relação com o dinheiro dentro de casa. E ela que você carrega para a tua vida adulta enquanto você não se reeduca. Porque, por exemplo, eu sou filha de pais separados, a família do meu pai sempre teve boas condições financeiras, mas eu não fui criada com eles. Vim de uma família materna muito pobre. De uma mãe que rala para trabalhar desde 9 anos de idade, muito nova, que tinha uma calcinha no corpo, uma calcinha no varal, que venceu na vida através dos estudos. Minha mãe ganha bem, mas ela não é uma pessoa... Minha mãe realmente ganha muito bem, mas ela não viaja para fora, nunca foi para fora. Não se priva de comprar nada. Então, assim... Porque quando você vem de uma cultura, de uma criação de escassez, você quer se dar tudo aquilo que você não teve. Sim. Então, você é imediatista, você não olha para o futuro. Ela tem essa segurança de que ela é concursada, tanto que ela fica... Toda vez abre um concurso, ela... Maíra, toma um concurso, mãe, mas é de enfermeira lá no Acre, ela não importa, faça. Ela tem essa preocupação com a segurança, mas concurso público não dá para mim, eu preciso dessa liberdade de locomoção. Sim. Mas de mostrar de como as suas relações familiares e o meio que você é criado, ele interfere diretamente na tua forma de lidar com o dinheiro. Justo. A minha é inconsequente. A minha é raiz, sobrevivência às cegas. Não, e o legal da pergunta, acho que é só para contextualizar. Todo convidado a gente pauta. Então, desde pessoas que a gente sabe que é ultra high milionário, mas são outras pessoas que cuidam, porque ela mesma em si não quer, e eu acho esse é o auge da vida. Você ganhar dinheiro e alguém cuidar. Pô, não é sonho. Incrível isso? Você vai lá pra China... Nem de mim, tô cuidando de mim. Qual é? Já tem que cuidar tanta coisa. Cuidar do dinheiro, então... E buga muito as pessoas. Porque as pessoas, todo mundo quer saber mais sobre dinheiro, mas não dá tempo de você cuidar do filho. Ir pra China, fazer dinheiro, cuidar do dinheiro, saber o que tem que fazer. Então, o às cegas que a gente tá fazendo a analogia é realmente, pô, se não tem nada. É no raizão. Que a grande maioria é. O brasileiro, sei lá, 90% acaba sendo dessa forma, mas alguns dão certo. Então eu acho que, fazendo uma analogia com o programa e com as finanças em si, a gente falou, pô, não dá pra falar que dá 100% errado, porque tem casal que casou, tem filho, e apesar de toda a turbulência emocional que o experimento lhe traz, deu certo. Finanças, por mais que às vezes você vai raiz, dá certo, porque o Brasil é campeão em sobrevivência. O Brasil não é o país cultural que as famílias abraçaram a causa, ensinaram os filhos com dinheiro. Isso é Estados Unidos, pessoal. Estados Unidos da América, todo mundo já sabe um pouco mais sobre a grana e vai que vai. Agora o brasileiro é o modo hard, né? Então não seria surpresa se você falasse, não, o casamento e o amor pode ser às cegas, mas eu, né, sempre guardei. É muito difícil. Então eu acho que é a próxima mudança cultural. Acho que a varredura da sua vida também tem que partir para aí. E também, por que a gente acontece? A gente vem de um país, realmente, onde as pessoas estão tentando sobreviver. E até para investir, às vezes você precisa ter um valor X ali sobrando, ou para você ver algum retorno, você já precisa ter pelo menos algum dinheiro ali. O começo é chato. Acho que não é isso, mas... você acha? Porque, pô, hoje você começa com R$50. R$50. Pô, dá pra começar com 50? R$50. Esse eu fiz a questão. Então. Eu vou te fazer um desafio no final aqui desse podcast. Mas, pô, é 50, então... Mas óbvio que não muda a vida de ninguém 50. Né? Você vai colocar R$50 lá, você vai colocar talvez um tesouro direto, e aí vai começar... Pensa a galera que tá investindo muito. Eu não sei se você já viu o caso também de um cara que ele era milionário, e ele falou que ele ia abrir mão de todo o dinheiro dele por um tempo e viver um ano, ele ia provar que ele ia ficar milionário de novo. Primeira coisa que ele teve que fazer, sair do modo sobrevivência. Isso. E dar um jeito ali de ganhar o dinheiro dele. Ele acabou desistindo. Ele não conseguiu. Porque é mentalidade. E ainda assim, ele não saiu do zero. Porque ele podia estar sem os bens, mas... E o conhecimento que ele tinha? Exato. Os estudos que ele tinha. A gente vem de um país que a gente é pobre em educação também. Então...
a gente não tem esse conhecimento, não é de fácil acesso para a população. Na verdade, o que as pessoas querem é que a população, as massas sejam burras, não sejam educadas. É mais fácil de manter o controle. A gente vai pra teoria da conspiração. Mas acaba sendo, como você falou, né? O conhecimento, beleza, não tem, a gente terceiriza. Dá pra começar com 50, muita gente acha que não. Que tem que já ter dinheiro para colocar o dinheiro para trabalhar. Mas o começo é chato. Nossa, o primeiro ano é insuportável. Mas você vê, o pessoal que não tem dinheiro, no lugar de mexer com investimento e estudar, eles vão para um tigrinho. Mas é mais legal, mais fácil. É incontestável. Tecnicamente é mais fácil. É incontestável. Porque daí se você colocar 50 e virou 100, você encurtou, nossa, sei lá, 3 anos do que a gente tá falando de colocar aos pouquinhos e a curva dos juros compostos seguir. Não, o tigrinho é mais legal. Mas a gente sabe o quão nocivo é, porque você fica viciado e quer um game. Você divulgaria uma bet? Nunca. Eu também, quase bati na trave. Não, e assim, Não, e eu já recebi proposta muito boa. É tipo assim, é um valor absurdo de dinheiro. Mas é porque 3 stories, que você vai levar 45 segundos pra poder gravar. Teve uma vez, é porque quando a pessoa começa, eu nem deixo ela vir com a proposta. Mas tem cachês que são milionários. Mas esse, vamos supor, um que eu recebi que foi assim, 17 mil reais a gente te paga na hora 3 stories. Putz, cara, não dá. Meu avô era viciado em jogo. Porque não dá pra saber o que vai rolar da outra ponta, eu sei o quanto as minhas seguidoras, meu público é majoritariamente feminino, eu sei quanto que elas ralam. Eu não quero enganar elas, eu não sei. Eu sei que isso te queima com as marcas. Sim, e você estaria prejudicando uma galera que tá ali fortalecendo o seu trabalho. Não é dinheiro, é propósito. Mas é isso, eu chamo... Uma empresa veio pra gente comentar, até mesmo, eu faço vários podcasts falando muito mal da Bet, pelo lance nocivo financeiro da coisa, mas eu parei pra assistir, eu não assisto TV há mais de década, né? Aí eu fui assistir um jogo de futebol na casa de um amigo meu, mas era 40 Bet rolando. Nossa, ele Cauã Raymond fazendo propaganda de Bet, Cauã Raymond precisa, cara. A gente é legal, a gente é sangue bom, tem lá uma galera que segue a gente, mas pô, qual é, né? Você vai ver um Cazé TV da vida? Tinha milhões de pessoas assistindo. Né, 4 ou 5 bet. Aí você vê que o Brasil já... completa falta de responsabilidade com o público. Ajudar. E a pessoa ainda fala, foi Deus que me deu, ainda mete Deus no meio. Isso. Ainda coloca Deus no meio. Eu acho muito errado, porque a gente tá vendo uma falta de ética também no mercado do marketing. As pessoas estão se vendendo muito barato, as pessoas estão... Em contrapartida do público, ele tá numa situação que ele quer sair e é vendido para ele aquela ilusão do dinheiro fácil, do dinheiro sem esforço, da riqueza dos carros, só que as pessoas não veem que aquilo que é passado pra gente, da galera ganhando, é um jogo... É meio... Eu não sei o termo, mas é um jogo que já vem viciado. Sim. Tá programado para você ganhar. Não e ganhar, aquele dinheiro os carros que a gente vê, aqueles carros de luxo que os influenciadores estão divulgando, eles não estão vindo do dinheiro do tigrinho dos ganhos. Estão vindo da perca da galera que eles ganham, porque ganham uma porcentagem. É a maior pirâmide que o Brasil hoje conseguiu administrar. Quanto mais tem gente perdendo, mais aquela galera vai conseguir ganhar seu troco também. Desmistificamos uma. Alguém vai xingar a gente também nesse podcast. Mas a real acaba sendo essa. Tá aí, pessoal. Você que tá assistindo esse podcast, saiba onde você tá. Sim, pelo menos abre o cadastro abertão. Se você vai querer jogar finanças, vai seguir perfis que falam sobre finanças. Que são chatos. Ser chato pra caramba. Eu crio o conteúdo chato, mas a gente chega na ponta pra ajudar. Vamos lá, Mar. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não posso esquecer desse podcast, que é a situação de número 1. Do Bet do Bem, né? Nós estamos divulgando um campeonato brasileiro de trading, bolsa de valores. Já que você quer chutar, né, pra onde vai qualquer coisa, é mais de 400 mil reais em premiação. Então, nesse podcast, ali na descrição desse vídeo, vai estar a inscrição. Então, você gasta nada, não sei seu tempo. E se você for ali os finalistas, você vai até a Bolsa Brasileira aqui em São Paulo. A final é presencial. O primeiro colocado é 100 mil, o segundo é 30. E começa uma escala até o 100º colocado também ganha dinheiro, educação e tudo mais. E, pô, minha esposa, vamos voltar nela aqui, que não foi às cegas. Ela tem um grupo para mulheres, para inicializar esse movimento de investimentos. Ai, me coloca. Então, a gente já tá te convidando ao vivo para não ter como falar, não, fica chato pra caramba. Mas eu tô interessada. Mas o começo de tudo isso vai ser pautado por agora, né? Final desse mês, começo do mês que vem. Então, a gente vai te inserir, vai te fazer esse primeiro investimento, porque tem que ter o start.
É chato, mas depois É que você necessário. começa a entender e ver o din-din crescendo, esse movimento acaba sendo muito legal. Então a gente vai deixar também o link de um WhatsApp, alguma coisa assim que facilite a chegada de vocês. E, pô, pra você ter esse acompanhamento com a gente, ficar Não, eu mais quero realmente. próxima Até porque se desse... eu for viajar, vou voltar com dinheiro, não vou acabar gastando, vou fazer o que com esse dinheiro? Eu quero que ele multiplique. É isso. Pra não E precisar ficar voltando e fazendo várias temporadas que eu tô velha e não aguento. a gente já entrevistou e atende muito influenciadores que acho que o mecanismo é esse. Porque se tem o hype, você vai ter o boom, você não pode sair indo gastar, porque se não tiver depois, a matemática é muito difícil, não fecha. Como você falou, se não tem a estabilidade ali, no mensal, né, algo que entre fixo, mensalmente eu acho muito complexo. Então, no primeiro boom, a gente já viu pessoas que teve o primeiro boom, guardou, começou a viciar no ato de guardar e bateu a casa do milhão. E não é um. Não é uma pessoa, então, pô, a gente tá falando do cara também, de novo, do experimento que deu muito certo, mediante a todos que deram errado. Não, foi que entendeu rapidamente. E o curto espaço de tempo, o tempo eu acho quase como curto. Nós, da Sim, internet... trabalhando, guardando. 2 aninhos, 2 anos. Levaria muitos anos sem investir. 2 anos você já tem uma mudança significativa na ponta do dinheiro. Então eu acho legal e vai ser uma honra, na verdade, te inserir ali, você vê o aplicativo, ver rodando o Não, realmente. dinheirinho. Eu acho que todo mundo é uma coisa que todo mundo deveria estudar, deveria saber. Pra ser um Principalmente podcast... mulheres, porque a gente vê poucas mulheres falando sobre o assunto. Por quê? Eu Pra gente acho começar a finalizar o trem aqui, mas por que você acha que engraçado, né? pô, a mulher... Da mesma forma que a gente vê poucas mulheres na política, eu acho que é porque realmente a gente vê muitas coisas sendo delegadas para mulheres. O Brasil é um dos países que tem o maior número de mães solteiras no mundo. Então a gente vê mulheres que estão trabalhando, que estão sobrecarregadas com os filhos, que às vezes mesmo casadas estão ali naquela rotina que parece que é casada, mas é sozinha, porque o marido não ajuda em colabora, nada, não tá? ajuda em nada. Então, quando que vai sobrar para essa mulher aprender sobre? Se ela tá ali tentando colocar ali, às vezes o cara paga R$200 de pensão, acho que tá dando muito dinheiro. Quando que a gente vê essas mulheres investindo? Não tem esse conhecimento. Não, e a gente vê na internet uma meia dúzia, né? Colocando como Usando um fácil e tudo terninho. mais. O terninho é Isso. aquele coquinho da faxina que fica assim, do coquinho Marina Silva, falando sobre Você é extraordinário, sensacional. a xícara bonitinha com Nutella em volta, E acho que o tá copo tudo de água, certo. a taça, Não, mas vamos começar do começo. E que você seja também uma influenciadora do dinheiro, né? Imagina que delícia. Amém, recebo. Fala aí. Amém, recebo. Tá lá, Mar. Muito obrigado por ter conseguido se organizar, por participar dessa loucura toda. Eu repito, hein, pessoal? Nossa, vocês não têm ideia o quão difícil foi a gente sentar gente aqui. alinhar. Por causa de feriado, a gente tá gravando isso no meio de um feriadão, porque a gente gosta do dinheiro, né? É. E tomara que vocês aí do outro lado da tela tenham gostado. Antes de qualquer coisa, se gostou realmente de fato, não deixe de curtir, colocar seu comentário, pôr um positivo, se você guarda dinheiro ou não, compartilhe aí. Pra quem não tinha ideia, pra aquele cara que assiste o Casamento às Cegas ou que vai casar, coloca, é bom demais da conta, o coração fica quentinho, ixi, e vai que vai. Mas abre logo aqui pra essa câmera e coloque o seu sentimento. Não precisa ter nenhuma cabine. O que você achou do podcast ou algo que passou e você tem que deixar registrado nessa edição. Então, Gui, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo também. Eu espero que isso seja um start para a gente começar a olhar com mais carinho para as nossas finanças, para onde a gente está indo. Eu achei até muito legal quando você veio me fazer o convite. Eu falei assim, mas eu não entendo nada de finanças. Mas como é bacana você conseguir fazer esse link. E foi leve, né? Ficou leve, fica legal. É um jeito divertido de inserir pessoas leigas no meio das finanças. Por isso que eu acho que esse canal pode ser fundamental para mulheres, para mães, para outras pessoas pararem e terem esse olhar de, poxa, acho que dá para começar a fazer alguma coisa aí com o meu dinheiro, fazer meu dinheiro trabalhar para mim. E vamos usar o serviço de edição. Fala como é que as pessoas te acham, né? O seu Instagram, se tem um telefone de assessoria, como é que funciona para encontrar você, ou inclusive esses boladões maravilhosos que assistiram aqui, deixar o currículo para você. Gente, meu Instagram é Maíra Bulos, Maíra com Bulos com 2 L's. Mas assim, onde o fervo acontece é no meu daily.
Que é isso? Você não sabe o que é daily? Eu não sabia, não tenho ideia. Daily hoje em dia, a internet, onde você consegue... Hoje em dia, no marketing, está tendo uma tendência muito grande a criação de comunidades. É isso que as marcas querem. Aí, pessoal, a gente tava finalizando, agora eu descobri um negócio aqui. O que tem peso para as marcas é a criação de comunidade. Isso todo criador de conteúdo tem que saber. Que são aquelas pessoas que te conhecem, que se sentem próximos. Então, como as pessoas têm feito isso? As mulheres têm feito através do daily. Que, assim, você tem uma vida, você tem seu trabalho. Você pode postar você louco numa balada, você pode postar os perrengues da sua vida, você não pode, cara. Então, o daily, o que é? É um ambiente controlado, fechado, você vai controlando quem tá ali, e ali você posta as coisas. Anota, turma, anota aí. Não, Olha aí, todo mundo sabendo dos ghosting que eu tô levando, da merda que tá minha vida amorosa. E o pessoal comenta assim, nossa, eu tô me sentindo sua amiga, me sinto numa chamada de vídeo. O que você tá fazendo com isso? Criando uma comunidade. E você consegue pegar esse público que tá se sentindo mais próximo, que você consegue ter mais controle e responder, porque é um público menor, e você consegue jogar essas pessoas pro seu. Como é que você escreve esse daily aí, só pra turma não errar? Daily Bulls. Mas não é todo mundo que eu aceito, porque o negócio lá é... É raiz. O negócio lá é raiz. É uma outra Maíra. Todo mundo tá levando o susto. É a Maíra do Velho Testamento, antes da fama. Bom, muito bom. Amei essa edição, amei esse episódio. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Esperamos acompanhar então você na China e que esse podcast rompa barreiras brasileiras, vá para o mundão todo. E, pô, muita sorte nessa sua viagem, também. Que essa transição que você está tendo seja incrível e te encontre em alguma corretora com você milionária. Vamos, com certeza. Beijo pra você. Beijo. A todos os nossos ouvintes, mais uma vez, não deixem de compartilhar essa edição, se inscrever no canal para as próximas. Já tem uma galera ali no pente pra gente poder trazer o conteúdo. Indique quem vocês querem ouvir também. Isso é importante pra gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!